Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É que para quem me segue, meus endereços são Paulo Roberto Maciel. Maciel é só digitar na internet. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se quiser ir direto ao blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. No Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Tem também outro modo de entrar, de acessar, é Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 1º de outubro de 2024, terça-feira. Olha, um novo mês está sendo iniciado, outubro, é o 9º mês do ano. Tem 31 dias. Neste mês não há... Ou deixa eu ver se há. Sim, há um feriado nacional, só que é no domingo, né? Então, praticamente, domingo já é o dia de descanso de grande parte dos empregados. Então, há um feriado, mas é dia 12, cai num domingo. Nesse domingo é dedicado, inclusive, à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também às crianças. É o mês dos professores, mês dos médicos. Tem vários santos interessantes, importantes. Dia 1º, Santa Teresinha do Menino Jesus, ou de Lisieux. Tem São Francisco de Assis, São Benedito o Negro, Santa Maria Faustina Kowalska. Tem também Nossa Senhora do Rosário, São Daniel Comboni, São João 23, que foi Papa. Tem Carlo Acutis, um beato, jovem que morreu e era muito religioso, muito católico, muito caridoso. Beato Carlo Acutis, um jovem que está caminhando para ser canonizado. Santa Fortunata, Santa Teresa d'Ávila, que não é a mesma, né? Santa Teresa de Lisieux, é outra, né? Tem Santa Teresa de Lisieux, do Menino Jesus, e Santa Teresa d'Ávila. Tem Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Edviges, São Geraldo Magela. Tem Santo Inácio de Antioquia, São Lucas, padroeiro dos médicos, Nossa Senhora Rainha 3 vezes Admirável, de Schoenstatt. São Paulo da Cruz, dos passionistas, fundador dos passionistas. São Pedro de Alcântara, São João de Brebeuf. Temos mais Santo Isaac Jogues, Santa Celina, São João Paulo II. Olha, eu tive a alegria de vê-lo comandar a igreja, São João Paulo II. Temos Santa Salomé, é isso mesmo, Santa Salomé, Maria Salomé. São João de Capistrano, Santo Antônio Maria Claret, Santo Antônio de Santana Galvão, santo brasileiro, São Frei Galvão, também neste mês de outubro. São Boaventura, São Simão Cananeu, foi apóstolo. São Judas Tadeu, também apóstolo. Bom, bem, são vários santos, tem outros também. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que começou no dia 22. O verão será iniciado no dia 21 de dezembro. São 3 meses cada estação, né? São 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Cada estação tem 3 meses. Há poucos dias eu errei, falei que cada estação tem 4 meses, mas são 3. Bem, o que temos aqui agora? Vamos falar sobre este dia, sobre o que tem mais neste dia 1º de outubro, que podemos passar para vocês. Terça-feira, fase da lua, quarto minguante, estão se passando 275 dias do ano, faltando 91 dias para terminar 2024. É a 26ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos de devoção neste dia são Veríssimo, Santa Teresa de Lisieux, ou do Menino Jesus, São Milor, e é dia mundial do vegetarianismo no mundo secular, no mundo civil. É dia nacional dos vereadores, dia internacional do idoso ou das pessoas idosas, dia nacional
internacional e também nacional, Dia Nacional do Idoso. É dia do início da Semana da Vida, Dia Internacional da Música, Dia do Representante Comercial, Dia do Vendedor, Dia Mundial da Urticária, Dia Internacional do Café, Dia do início do Outubro Rosa, mês em que há campanhas contra o câncer de mama, de 1º a 31 de outubro. Agora temos algumas manchetes deste dia, são um aperitivo da notícia, depois eu passo a notícia integralmente. Vamos lá, as manchetes, algumas manchetes. Brasil tem 5ª queda consecutiva do índice de confiança do empresário no governo. Rubro-negro fora da Libertadores. Brasil é líder mundial em focos de incêndio neste ano de 2024 na nova era petista. Primeiro-ministro de Israel diz que não permitirá selvageria de terroristas em seu país. Carro desgovernado em via pública vitoriense quase bate em casa. Pai denuncia o próprio filho adolescente por consumir conteúdo nazista. Adolescente capixaba de 17 anos é detido pela 11ª vez por tráfico de drogas. Sepultado o corpo de jovem atleta que morreu após selfie com arma. Furacão deixa 1,5 milhão de pessoas sem luz. Isso nos Estados Unidos, hein? Saiba horário de missas aqui no nosso informativo. Bem, após as manchetes, vamos para a espiritualidade, então, falar justamente de missas. Tem missa neste dia 1º de outubro, terça-feira, às 19 horas. Será na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro da cidade, em frente à Praça Frei José. Compareça. Se você quiser mais informação para colocar intenções, missa de 7º dia, deixa eu ver aqui, tem um telefone, 2102-5010, é o telefone da Secretaria Paroquial, que funciona na entrada da igreja. Agora vamos falar da paróquia Santa Clara, que fica na zona urbana também. É a paróquia dos franciscanos e do mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa diariamente às 7 horas de segunda a sábado e às 8 horas no domingo. O telefone é 3722-6249. Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, o mais importante demográfica e economicamente de Colatina. Telefone é 99507-2251. Eu falo agora do meu segundo município, Vila Velha. Tem a igreja principal do centro, da zona central, depois do convento, né? É a igreja principal, Santuário Divino Espírito Santo. Fica, deixa eu ver aqui, o telefone, vou passar o telefone. 3329-1266, o telefone fixo. Agora eu quero falar para você que está desempregado. Atenção, você é desocupado? Para você que é desocupado. Você é nem? O nem é que nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego. Não pode ser isso não, hein? Você vai se dar mal, depois vai reclamar futuramente que não consigo aposentar, não consigo descansar depois na minha velhice. Tenha emprego, procure emprego para você contribuir para o INSS e depois conseguir também a inatividade, ok? Então vamos lá, em Colatina você pode procurar o Cine, que é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre a corporação que necessita de profissionais e aquela pessoa que está querendo ser fichada numa firma. Então faz a ligação. Não garante o emprego, mas faz a ligação, os contatos. Então em Colatina o Cine fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. E o telefone é 3721-7102, o DDD é 27. Vamos à previsão de tempo agora para esta terça-feira, dia 1º de outubro. Vamos ver como é que começa o mês de outubro, de acordo com o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural. Olha, tempo estável, tempo firme então, né, segundo o INCAPER. O sol predomina e não há previsão de chuva no território capixaba.
As temperaturas aumentam em todas as regiões. A umidade relativa do ar fica abaixo de 30% no período da tarde no centro-sul. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região sul e na Grande Vitória. Vamos agora falar de uma notícia internacional. É importante nós termos essa informação relevante. O primeiro-ministro de Israel diz que não permitirá selvageria de terroristas em seu país. Eu acho que é o único país desenvolvido, democrático da região lá, ali na Terra Santa, na região perto da Terra Santa, por ali. E é o único, né, que é atacado pelos islâmicos terroristas. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, segundo o canal no YouTube Os Pingos nos I, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou o compromisso de seu país com a busca pela paz, ao mesmo tempo em que criticou a selvageria dos grupos terroristas apoiados pelo Irã. Netanyahu também descartou a possibilidade de um cessar-fogo e garantiu que Israel continuará a lutar para proteger a segurança de seus cidadãos. Os comentaristas do canal Os Pingos nos I discutiram as declarações do premier e as possíveis repercussões no cenário internacional. Eles disseram que são os críticos de Israel dominados por uma ideologia que defende terroristas, militantes do Hamas e Hezbollah, financiados pelo Irã. Então, os críticos de Israel são apoiadores de terroristas. Meu Deus do céu. Para muitos analistas, os terroristas islâmicos não entendem nenhuma outra língua que não seja a força. Eles querem tirar do mapa o país chamado Israel, que por isso precisa se defender sempre. Não pode baixar a guarda. Netanyahu, em duro discurso, disse que não permitirá que grupos terroristas ataquem Israel, como aconteceu em 7 de outubro de 2023, quando os extremistas invadiram o território israelense e perpetraram todo tipo de atrocidade com assassinatos, estupros, destruição, envolvendo homens, mulheres e crianças, inclusive estrangeiros. Não pode dar trégua aos terroristas. Infelizmente, é esse o papel de Israel para se defender, né? Porque os terroristas não querem paz. Se quisessem, eles já tinham fechado um acordo há muito tempo. Brasil é o país com mais queimadas no mundo. Você sabia? O território brasileiro arde em chamas neste ano de 2024, em plena nova era da gestão dos petistas no Planalto, iniciada em 2023. Eles sempre foram críticos do governo de Jair Bolsonaro por esses focos, mas não conseguiram resolver o problema. Com 77 mil focos de fogo neste ano de 2024, até o fim de setembro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o Brasil é o país com o maior número de queimadas no mundo. O número significa, no momento, 31% das queimadas internacionais. No 9º mês do ano são verificados 3 mil incêndios por dia na média. Olha, eu quero fazer um comentário. Fala-se por aí que os petistas estão desanimados com a falta de ação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e teriam a intenção até de demiti-la. A tal da criação da autoridade climática seria o primeiro passo. A ministra parece que só sabe falar palavras repetidas relacionadas aos casos florestais sem efetividade alguma. É a mesma conversa. Procure ouvir o discurso dela. É a mesma fala, a mesma conversa. Parece que está sempre de mau humor. Dizem que o fogo amigo petista estaria em vigor no governo esquerdista, socialista, comunista, que ora, né, comanda este nosso querido Brasil, né? Infelizmente, esse grupo comanda o Brasil. Furacão atinge Estados Unidos e mata 3. Um furacão foi registrado em 2 estados do território norte-americano, resultando em 3 pessoas mortas. Né? Agora são dados iniciais, ok? Uma pessoa foi a óbito
na Flórida e 2 na Geórgia. Os ventos foram de 225 km por hora. Meu Deus do céu! Já tivemos aqui em Colatina ventos de mais ou menos 100 km por hora. Já foi uma destruição, imagine vento de 225 km por hora, deixando pelo menos 1,5 milhão de habitantes sem energia elétrica. Sepultado o corpo de jovem atleta capixaba que morreu após selfie com arma. O corpo do atleta adolescente de 14 anos que morreu após ter ficado ferido com um tiro acidental, mesmo sendo internado em Vitória, no Espírito Santo, foi velado no dia 27 de setembro de 2024, sexta-feira. No mesmo dia, foi agendado o sepultamento do rapaz, que jogava pelo clube Porto Vitória. O jovem teve o fim trágico após ir à casa de um amigo e tentar tirar uma selfie com uma arma do dono da residência em Cariacica. Criança bota fogo na casa. Uma criança ateou fogo no colchão da casa da família em Vitória, no Espírito Santo. O imóvel foi alvo então de incêndio, necessitando da intervenção de agentes públicos do Corpo de Bombeiros. Eles debelaram as chamas, mas a família perdeu praticamente tudo. Essa notícia foi tornada pública em 27 de setembro de 2024. Restaurante é foco de incêndio na Serra. Um estabelecimento comercial de refeições foi atingido por um incêndio no bairro André Carlone, no município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo. Os bombeiros foram acionados e controlaram o fogo. Não houve feridos nesse episódio. Esse caso foi divulgado no dia 26 de setembro, quando aconteceu, e pela informação, aconteceu na hora do almoço. E agora outra notícia trágica. Ventania joga telhado de prédio no chão em Cariacica. O telhado de zinco de um edifício se desprendeu da estrutura por causa de rajadas de vento em 26 de setembro de 2024. O fato inusitado aconteceu no bairro São Geraldo 2, no município de Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, mais precisamente na rua Maria Preta. As telhas, unidas umas às outras, foram ao chão, cobrindo a pista completamente. A Guarda e a Defesa Civil Municipal compareceram ao local, interditando o tráfego ao redor do prédio provisoriamente. Ninguém saiu ferido, mas o barulho foi tão forte que um morador próximo disse que pensou que era a edificação que estava caindo. A energia elétrica da área foi desligada a fim de possibilitar a retirada dos destroços com segurança. A Defesa Civil informou que aparentemente a estrutura do prédio não foi comprometida. A ocorrência foi de danos em imóvel particular. Após sanados os problemas, a via pública foi liberada ao trânsito. Menor é detido pela 11ª vez por tráfico de drogas na Grande Vitória, Espírito Santo. Olha o que acontece essas leis. O que acontece com essas leis que existem no nosso querido Brasil, gente? 11ª vez que um jovem é detido e não se emenda, não muda de vida, não se transforma. E depois tem gente que ainda fica defendendo o ECA, né, esse estatuto que existe de criança e adolescente. Meu Deus do céu. Um adolescente de 17 anos de idade foi detido por tráfico de narcóticos pela 11ª vez. Olha só, é triste a gente ter que falar isso. A gente não fala com prazer, não. A gente fala com tristeza. Porque a gente deseja o melhor para a juventude, para os jovens, principalmente porque eles são o futuro do nosso país. Então, olha só, o adolescente foi detido pela 11ª vez e a ocorrência mais recente aconteceu no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na Grande Vitória, Espírito Santo. Ele estava com 560 pinos de cocaína na sacola e uma outra quantidade de droga no bolso, além do telefone celular com mensagens de traficantes de entorpecentes.
A guarda municipal o localizou na rua Poços de Caldas, com uma sacola na mão. O infrator se entregou automaticamente, não oferecendo resistência. O rapaz foi conduzido ao DPJ para o registro de nova passagem por tráfico de tóxicos. Já se entregou porque sabe que vai ser detido e depois solto, porque é menor de idade e não deixam preso. Pelo amor de Deus. O que será do nosso Brasil? O que já está sendo do nosso Brasil? Triste país, hein? Eles fazem leis de primeiro mundo, enquanto o Brasil vive um sistema de terceiro, quarto, quinto mundo, não sei. Pai denuncia filho adolescente por consumir conteúdo nazista. Olha isso aí que é o verdadeiro pai. Não quer o filho no crime. Olha aí. O pai de um jovem de 14 anos de idade denunciou o próprio filho à polícia no Espírito Santo por causa do consumo de conteúdo nazista na internet. O delegado Breno Andrade investiga o caso. Ele disse que, após o jovem confessar o delito, a polícia encontrou um aparelho de telefone celular novo com acessos a grupos e mensagens de conteúdo nazista. A maioria era de grupos estrangeiros, como inglês e alemão. O jovem foi liberado, para tratamento. A denúncia ocorreu em fevereiro e, neste mês de setembro, o delegado tornou públicas as investigações, dando inclusive entrevista. Então o pai fez essa denúncia em fevereiro, mas só agora, no último mês de setembro, no final do mês, é que o delegado expôs o assunto para a sociedade capixaba integralmente. Integralmente em parte, né? Porque não pode falar o nome do menor, não pode falar o nome do pai, é uma coisa diferente, né? Carro desgovernado quase bate em casa vitoriense. No bairro Bela Vista, em Vitória, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e quase invadiu uma casa. O veículo desceu ladeira abaixo. O guincho foi acionado para retirar o carro do local. Esse caso se deu em 26 de setembro de 2024. Amigos e amigas, vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, no último dia do mês. O mês de setembro terminou. Na segunda-feira, 30 de setembro de 2024, o café Arábica Bebida Dura fechou no Centro de Comércio de Vitória a R$ 1.461. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.182. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 1.480. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar norte-americano fechou em alta de 0,2%, cotado a R$ 5,44. O índice da Bolsa de Valores Ibovespa, referência para o mercado, fechou em baixa de 0,4% a 132.168 pontos. E o último dia do mês de setembro, a segunda-feira, 30 do mês, foi registrada, na segunda-feira, foi registrada a ocorrência de chuvas leves no território capixaba, chegando inclusive a Colatina, aqui na região onde eu estou, no noroeste espírito-santense. Na Grande Vitória, a precipitação pluvial levou os transeuntes a portarem proteção contra a água do céu. Muita gente de guarda-chuva, capa. Na Serra, um veículo automotor, logo pela manhã, bateu num poste, gente, derrubando-o na Avenida Norte-Sul, que estava com a pista molhada. Agora, notas gerais. Assassinato em município do sul do Espírito Santo. Na praia de Paraty, no município de Anchieta, no sul do Espírito Santo, um homem foi assassinado na frente da filha de 6 anos de idade. Câmeras locais captaram as imagens da vítima correndo e do homicídio perpetrado, cujos detalhes foram divulgados na mídia capixaba. A ambulância do SAMU fez o socorro, mas não conseguiu salvar o paciente. Um homem que acompanhava a vítima foi detido. Veneno de vespa pode resultar em medicamento oncológico. O veneno do marimbondo, ou também inseto chamado de vespa, pode ser uma arma contra tumores malignos. Pelo menos é o resultado parcial de uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília. A ação antitumoral do estudo preliminar foi publicada numa revista especializada.
Bebê engasgado é salvo por policiais militares. No bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, Grande Vitória, Espírito Santo, um policial militar salvou um bebê cujos pais levaram-no engasgado e sem sinais vitais. A família chegou desesperada ao órgão da polícia e o bebê estava com a pele arroxeada. Imediatamente um agente fez o procedimento de revigoramento. Acidente com morte no norte do Espírito Santo. Entre Nova Venécia e São Mateus, um indivíduo morreu no grave acidente entre uma caminhonete e um caminhão de transporte de gado. Após a ocorrência, a carreta apareceu pegando fogo. O morto era um dos motoristas envolvidos. Olha, até com R$200, conta até com R$200, vem sendo parcelada pelos brasileiros. Estão passando aperto, então, não é? Dados de uma das 3 maiores empresas de pagamentos eletrônicos do país revelaram que os consumidores estão comprando cada vez mais alimentos de forma parcelada. Com esse procedimento, a participação de compras em supermercados cresceu nos últimos 12 meses de 6,2% para 7,4%. Os comentaristas de Os Pingos nos Is analisaram as causas desse fenômeno e suas possíveis implicações na economia brasileira. Até contas de R$200 vêm sendo parceladas. O ticket médio a prazo em agosto foi de R$270. Outra informação é de que a gestão petista, em sua nova era no Planalto, admitiu que a dívida pública pode ultrapassar 81% do produto interno bruto, PIB. Meu Deus! Desdizendo que foi tornado público pelo Tesouro Nacional em abril de 2024. Então, nada vale o que foi dito em abril. Agora, é outra informação de que 81% do produto interno bruto, né, pode ser de dívida. Meu Deus do céu. Nota futebolística, classificação da Série A do Brasileirão masculino depois da 28ª rodada. Em primeiro lugar está o Botafogo com 57 pontos. Segundo, Palmeiras, 56. Terceiro lugar, Fortaleza, 55. Em quarto, Flamengo, 48. Em quinto, São Paulo, 47. Resultados da 28ª rodada. No sábado, dia 28, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1. Botafogo 0, Grêmio também 0. Temos jogos de domingo. Vamos ver como terminaram as partidas de domingo, hein? Vamos lá. Domingo, dia 29, Internacional 3, Vitória 1. São Paulo 3, Corinthians 1. Tivemos também Fortaleza 1, Cuiabá 0. Olha, Fortaleza continua um time forte na competição. Atlético Goianiense 1, Fluminense 0. Cruzeiro 1, Vasco 1. Bahia 1, Criciúma 0. Juventude 1, Bragantino também 1. No jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, o rubro-negro carioca conseguiu uma vitória de 1-0. Um abraço, minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Minha saudação a todos os seguidores. Se quiserem, dê um like, compartilhem, né? Inscrevam-se, porque é importante para ter mais visualização. Olha, presidente da Argentina, Javier Milei, critica a Organização das Nações Unidas, a ONU. Eu também critico. É uma organização aparelhada com esquerdistas em grande parte. O presidente da Argentina, Javier Milei, destoou de todos os outros dirigentes mundiais na Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, em setembro de 2024, e disse que a entidade serve hoje para contrariar os verdadeiros direitos humanos e não defendê-los. A condescendência com regimes ditatoriais, controles autoritários e antidemocráticos e a tão famigerada suposta política de segurança sanitária da pandemia, etc. Na época aconteceu somente um slogan
subjugando populações, né? E esse slogan foi oriundo da OMS, Organização Mundial da Saúde, que faz parte da ONU. Milei enfatizou que a instituição faliu. O líder político do espectro da direita, ele não foi representar uma ideologia. Então ele não foi lá para representar uma ideologia, o líder argentino, mas sim a honestidade com um discurso contra a hipocrisia, segundo o comentarista Guilherme Fiuza. Milei cobrou liberdade contra os poderes burocráticos financeiros que querem se impor em todo o mundo. O líder argentino foi defender a liberdade contra a picaretagem. A Agenda 2030 quer impor um tratado que já está pronto, dando à OMS autonomia e autoridade sobre as nações. Ué, e a independência dos povos, dos países, a soberania? O líder argentino afirmou que a agenda da ONU é socialista e que não concorda com seu pacto para o futuro. Palavras interessantes de Javier Milei. Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet. Quer ir ao Instagram? @PauloRobertoMaciel 6/. Quer ir ao blog? repórterpaulomaciel.blogspot.com. Brasil tem 5ª queda consecutiva do índice de confiança do empresário do comércio. Olha, empresário então não está confiando no governo petista que está aí. Pelo amor de Deus, hein? O índice de confiança do empresário do comércio, chamado ISEC, apurado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, registrou 109,9 pontos em setembro, representando uma queda de 1,6% em relação a agosto de 2024. Esse número marca a 5ª queda consecutiva e a mais intensa desde o mês de abril. Comparado a igual mês do ano anterior, o recuo foi de 2,9%. Um ponto crítico que se destacou foi a confiança dos comerciantes em relação às condições atuais da economia, que sofreu recuo de 4,4% em relação ao mês anterior. Como resultado, o subindicador que mostra a avaliação do varejista em relação às condições atuais caiu 2,5%, a 5ª redução consecutiva, mantendo-se abaixo da zona de satisfação aos 84,3 pontos. Esse subindicador continua sendo o único a permanecer abaixo da marca de 100 pontos, refletindo o pessimismo dos empresários em relação ao momento atual. O presidente do sistema SESC-SENAC, José Roberto Tadros, ele disse que o cenário econômico brasileiro é desafiador, pois a perspectiva de mais inflação continua pressionando a confiança dos empresários, principalmente os do varejo. Mesmo diante de um ambiente econômico mais adverso, os varejistas indicaram uma intenção de aumentar os investimentos de suas empresas. O movimento é visto como uma tentativa de estimular o comércio e mitigar a queda observada na intenção de consumo das famílias, o ICF. O subindicador de intenção de contratação registra queda de 1,2%, ainda que o nível permaneça elevado. Essa retração está alinhada com a percepção de piora do mercado de trabalho para os próximos meses, apontada pelo ICF. O economista-chefe da CNC, Felipe Tavares, analisa que a incerteza deve ser a tônica dos próximos meses. A queda da confiança foi mais acentuada no segmento de supermercados, farmácias e lojas de cosméticos, que recuou 2,9%. Os produtos duráveis, como eletrodomésticos e veículos,
registraram uma queda de 2%. Minha Nossa Senhora, hein? O comércio de vestuário, tecidos e calçados teve queda de 0,5%. Olha, são muitas quedas, hein? A percepção em relação à economia atual foi negativa para todos os segmentos, com destaque para o de bens não duráveis, que sofreu uma redução mensal de 6,3%. Deus salve o nosso Brasil. Amigos e amigas, minha saudação. As eleições estão aí e o jornal Folha Universal, que é distribuído gratuitamente, jornal impresso, tem esclarecido os seus leitores sobre a eleição. Por exemplo, neste ano de 2024, 49% das cidades brasileiras contam apenas com 2 candidatos a prefeito. 214 municípios terão apenas um nome. A tendência de um número reduzido de pessoas dispostas a assumir o cargo público é mais comum nas cidades pequenas, com até 20 mil habitantes. Já nas cidades maiores, os partidos têm investido em mais nomes. Para concorrer a vereador, por exemplo, é necessário ter no mínimo 18 anos. Já os candidatos a prefeito devem ter no mínimo 21 anos. Além disso, é preciso ser brasileiro, naturalizado, estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, ser filiado a um partido por no mínimo 6 meses, etc. O número de cadeiras na Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, é limitado. E a eleição acontece por meio do sistema proporcional, ou seja, as vagas são distribuídas de acordo com a quantidade de votos que o partido recebe e não necessariamente com a quantidade de votos individuais dos candidatos. É isso mesmo, às vezes um candidato recebe uma votação expressiva, mas não se elege, porque o que vale é a votação da legenda do partido. É interessante, mas é o que acontece. Com relação à disputa para a prefeitura, não é muito diferente. Cada vez mais são considerados cidadãos com grande popularidade e potencial para alcançar sucesso no pleito. Em relação ao partido, é importante verificar se há histórico de corrupção e, claro, se a ideologia defendida por ele corresponde às suas ideias e seus valores. O partido representa, sim, a visão do mundo ideológico desse candidato. Além disso, o mandato pertence ao partido e, se acontecer alguma coisa fora do normal, é o partido que vai definir o rumo daquela vaga. Então, não tem como desvincular um do outro. O candidato está submetido à doutrina partidária e tem que prestar contas ao partido. São algumas informações sobre a eleição 2024 que está aqui nesse jornal impresso que é distribuído gratuitamente e está nas bancas. Né? Um jornal gratuito. É distribuído nas ruas, né? Mais nas ruas do que mesmo em bancas. Um abraço a todos. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel, YouTube com mais de 10 mil vídeos, blog, Instagram e Facebook. Minha saudação a você que me acompanha no Facebook, Paulo Roberto Maciel Maciel, no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, no Instagram e no blog. Reflexões sobre o 26º domingo do tempo comum da Igreja Católica Apostólica Romana. O ciúme de outros pregadores
é o tema do 26º domingo do tempo comum, na Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana vivencia a 26ª semana do tempo comum, de um total de 33 semanas. Faltam, portanto, 7 domingos para começar o tempo do Advento, que é a preparação para o Natal. A missa do domingo, no caso 29 de setembro de 2024, começou com a antífona da entrada, que é uma espécie de abertura, um portão que se abre para a liturgia, segundo o professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. O texto usado é o do profeta Daniel, que está no exílio e pede misericórdia para o seu povo. O pano de fundo da liturgia da palavra é mostrar que o católico não deve ter ciúmes das outras pessoas que evangelizam. A primeira leitura é do livro dos Números, capítulo 11, versículos 25 ao 29, que se reporta, além de Moisés, aos 70 anciãos que também profetizavam, ou seja, falavam em nome de Deus. Moisés elogia quem profetiza e corrige Josué, que estava enciumado de 2 anciãos. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Ensinam os catequistas sensatos. Atualmente, quem faz um belíssimo trabalho nesse sentido no Brasil, trabalho de oração, de espiritualidade, é o Frei Gilson, com a reza do terço na madrugada, às 4 horas, via internet, e também com acampamentos na comunidade Canção Nova. Milhões de pessoas o acompanham. No Evangelho Dominical, Marcos capítulo 9, versículos do 38 ao 43, 45, 44 a 45 e 47 a 48, Jesus repreende discípulos que queriam proibir pessoas que não pertenciam ao grupo de evangelizar. Quem não é contra nós é a nosso favor, disse Jesus. Assim, os católicos não devem ter ciúmes de quem faz o bem, mesmo que sejam ortodoxos, evangélicos, espíritas, etc. Isso não quer dizer que o católico vai segui-los, mas deve respeitá-los, pois possuem coisas boas. Qualquer pessoa que fizer o bem por Jesus Cristo, quem, por exemplo, der um copo de água a alguém por Jesus, será recompensado na eternidade. Não se deve usar o olho, a mão ou o pé para fazer o mal, mas somente para o bem, aconselha Jesus. Essas partes do corpo oferecem muitas ocasiões para pecar e não se deve consentir nessa falta de santidade. Na segunda leitura, a carta de São Tiago, capítulo 5, versículos do 1 ao 6, Tiago critica quem amontoa riqueza, explora o operário, não paga o salário do empregado e não recolhe os direitos dele prescritos na lei. Então, uma coisa tão simples, né? Somente pagar os direitos. O padre José Valdeci Romão presidiu a Santa Missa das 7 horas do domingo na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, no Espírito Santo. Não nos consideremos donos do bem e da verdade, aconselhou o clérigo, baseado nas leituras do dia. São Justino, disse ele, fala de cristãos anônimos que fazem o bem a partir da ação do Espírito Santo de Deus. Na primeira leitura, diz o padre Valdecir, Deus concede a Moisés 70 anciãos para ajudá-lo a conduzir o povo. 2 deles não vão para a reunião do grupo e ficam no acampamento, profetizando, rezando. Josué critica, mas Moisés elogia, pois estão rezando, estão orando. Num caso prático atual, o padre José Valdeci Romão até elogiou, por exemplo, assim como fez o professor e escritor Felipe Aquino, elogiou o Frei Gilson, que no Brasil reúne milhares de pessoas, milhões até, às 4 horas da madrugada para rezar o terço mariano via internet. Quem critica é insensato. Uma vez que a pessoa que ora
o faz para o bem. Jesus adverte no Evangelho que quem está fora do grupo e faz o bem em seu nome não deve ser impedido, pois este certamente não falará mal dele. No horário dos avisos, em Colatina, foi informado que será realizada a Semana Nacional da Vida e quem puder, de 1º a 8 de outubro de 2024, poderá entregar fraldas que serão doadas às famílias mais necessitadas. E outra informação importante de Colatina é que no dia 12 de outubro, um domingo, às 19 horas, aliás, 12 de outubro é um sábado, né? Deixa eu ver, confirmar. 12 de outubro é um sábado. Então, dia 12 de outubro, às 19 horas, o pároco, Padre Valdeci, celebrará sua última missa na catedral, como seu titular. E no dia 3, no dia seguinte, aí sim, no domingo, tomará posse como pároco em Marilândia, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, município vizinho de Colatina. Quem quiser participar da viagem para estar presente nesse momento de posse, deve informar a secretaria paroquial. O sacerdote, inclusive, fez a prestação de contas da construção da casa paroquial, informando que não deixará nenhuma dívida para o seu sucessor e agradeceu a todos os fiéis católicos colatinenses pela colaboração e participação nas obras paroquiais que idealizou e liderou. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919, ou @Paulo Roberto Maciel 6/, ou ainda você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.